graça e a paz. Estaremos meditando no Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 28 até o 19, versículo de número 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra esse homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. E agora o capítulo 19, a partir do verso 1. Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhes deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parasceve Pascual, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Verso 14, ele fala dessa Parasceve Pascual. Eu vou
explicar, porque eu não sei se os irmãos, se todos sabem o que significa. Ela se dava na sexta-feira, e para a série pascual era o dia em que os judeus se preparavam para celebrar o sábado, na verdade não só relacionado à Páscoa ou qualquer outro dia festivo, mas no caso aqui especialmente o dia da Páscoa. Então era o dia anterior, era um dia da celebração, de preparação da Páscoa ou de qualquer outra festa. Nós vamos meditar hoje na seguinte grande ideia: Pilatos, uma testemunha da condenação de Jesus, que preferiu lavar as mãos em vez de assumir posição ao lado de Cristo. O texto que nós acabamos de ler, apesar de longo, ele é um enredo sobre o julgamento de Jesus diante do Império Romano. E ali estava sendo representado o poder, o governo, pela pessoa de Pilatos. Para esse sermão, nós poderíamos dar tantas outras ênfases. Há muito conteúdo teológico nesse texto. E talvez a gente até o faça em outra ocasião. Mas para hoje, especificamente, eu decidi dar uma ênfase diferente daquela. Ali fala Jesus a verdade, Jesus não é desse mundo, Jesus é rei. A gente poderia falar sobre vários assuntos, mas eu queria focar na questão sobre a forma como o Senhor Jesus agiu diante desse julgamento. Eu queria, na verdade, falar sobre a pessoa de Pilatos, sobre o testemunho de Pilatos diante do fato de que ele era ali a autoridade para livrar Jesus e ele não o fez. E aí eu pergunto, será que tendo nós a mesma autoridade dele diante da pressão popular, e isso aconteceu muito, será que nós faríamos diferente? Será que a gente também não lavaria as mãos e deixaria com que o povo decidisse aquele julgamento, tendo em vista que Pilatos tinha sim a autoridade dada por César, não este, mas o imperador romano, para que ele pudesse mandar executar ou libertar Jesus. Quem foi Pilatos, irmãos? Põe aí a pergunta. Quem foi Pilatos? Pilatos foi governador romano da região de Cesareia, e isso significa que ele foi o representante romano em toda aquela região, com poder para absolver ou condenar quem quer que fosse. Entre algumas de suas responsabilidades, podemos destacar que ele tinha a obrigação de recolher os impostos e assim mandar para o império, mandar para Roma, mandar para César, preservar a administração romana e manter o povo sob controle, o povo em ordem, não permitindo que ele se rebelasse contra a autoridade romana, uma autoridade imposta. Pilatos, ele era um ambicioso político, que via no cargo que ele exercia uma ponte para alcançar voos ainda maiores no Império Romano. Ele almejava chegar lá bem próximo de César. Então a ideia dele, a maquinação, era agradar tão somente o imperador, de maneira que as oportunidades o levassem ao cargo de senador em Roma. Isso era um cargo top naquele momento. Nada muito diferente dos nossos políticos dos dias atuais, tá, irmãos? A gente vê a história cíclica, a gente vê a história se repetindo, coisa de 2000 anos atrás. Ele já estava na província, governando há 8 anos. E nesse tempo, ele pôde conhecer, ele pôde observar como os líderes judeus, os saduceus, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, como eles tinham um coração obstinado, como que eles eram obstinados, essa é a palavra. Suas ideias religiosas eram muito complexas, por isso o relacionamento com eles foi marcado por muitas dificuldades. Tentar conciliar isso não era fácil para Pilatos. Certa ocasião, ele tentou fazer algo que parecesse bom para eles, para o povo judeu,
mas mesmo assim eles se rebelaram contra ele. Ele tentou construir um aqueduto para eles. O aqueduto captava água de fora de Jerusalém e dessa forma reduziria muito o trabalho deles de ter que ficar saindo para buscar água. Mas o que parecia óbvio para Pilatos não era para os judeus, como a contribuição deles para a obra. Dessa forma, Pilatos ele determinou que os seus homens, os soldados, eles pegassem algumas coisas do templo deles para pagar parte da obra. Eles começaram então a protestar, fizeram piquetes e gritaria o tempo todo, e isso acabou chegando a Roma, ao imperador, e a reclamação ela foi parar na mão de Sejanus. Sejanus era o auxiliar naquela época do imperador de Tibérios. Ele era o responsável, inclusive, pela indicação de Pilatos para aquele posto de governador da Cesareia. Sejanus ocupava uma posição nobre naquele momento. E, embora ele fosse apenas auxiliar, é bem verdade que ele fazia de tudo no império. Por quê? Porque Tibério, o folgado, ele tinha se estabelecido como aposentado, mas ainda permanecendo no cargo. E aí ele foi passar algum tempo na ilha de Capri e vivia sua vida sem nenhuma responsabilidade sobre o império. Ele só cobrava de Sejanus. Sejanus era quem comandava tudo, tinha toda a autoridade, só prestava conta para Tibério. 3 anos antes desse fato aqui, que nós lemos, sobre o julgamento de Jesus, Tibério, ele soube, lá na ilha de Capri, ele soube que havia uma conspiração em Roma que o derrubaria para fazer de Sejanus o imperador em seu lugar. O que você faria diante de uma situação como essa? Ele fez, naquela ocasião, Sejanus, ele era o melhor amigo de Pilatos, e Tibério mandou cortar o seu pescoço. Desde então, Tibério reassumiu o poder e o controle do império. Tibério mantinha todas as pessoas que tinham algum relacionamento com Sejanus sob seus olhares, sob suspeitas. Tibério estava atento ao menor sinal de revolta que pudesse vir dos antigos amigos de Sejanus, inclusive Pilatos. Certa vez, Pilatos resolveu comunicar para os judeus o seguinte: está chegando a autoridade romana, quero que vocês saibam quem é que manda nesta província. Ele então preparou uns estandartes que tinha a figura do imperador e mandou-os para Jerusalém para serem expostos ao povo, ao público. Uma ideia que inicialmente era para exaltar o ego do imperador, de alguma forma ficar bem com ele, o levou a uma reprimenda do próprio imperador, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Os judeus começaram a reclamar e novamente a protestar por causa dos estandartes. Eles acabaram protestando junto a Roma, ao próprio imperador. Pilatos acabou recebendo uma carta de Tibério informando: tira aqueles escudos, pare de atormentar esses judeus, mantenha as tradições deles, honre os seus costumes sempre que puder. Dessa forma, Pilatos tentava conciliar, como bom político que era, a moda brasileira, duas situações opostas. No caso, tentar preservar os costumes e os desejos dos judeus e, ao mesmo tempo, agradar o próprio imperador Tibério. Pilatos tinha, além do cargo de governador, um título muito respeitado, muito conceituado naquela época. Ele era amigo de César, era o título que ele tinha, amigo de César. Está vendo? É bom ser amigo de César mesmo. Essa era uma designação oficial muito importante para ele. Caso
ele viesse perder esse título, isso significaria que a carreira política dele estaria encerrada. Na pior das hipóteses, ele estaria morto, assim como Sejanus. Por isso que ele vinha tentando manter as coisas num relacionamento mais fácil possível com as duas partes. Mas a sua maior crise nesta província ocorreu justamente na véspera da Páscoa, festa famosa dos judeus. Na noite anterior à Páscoa, Caifás, o sumo sacerdote, o líder dos judeus, procura Pilatos para um pedido. É bom, irmãos, que se diga que eles nunca foram amigos, nunca foram, mas Pilatos, como um bom político à moda brasileira, sempre procurou ter um relacionamento na base do o que eu posso ajudá-lo e em que ele pode me ajudar. Ambos tinham interesse naquela amizade. Caifás diz que havia uma pessoa atrapalhando a tradição e o costume dos judeus, e que era uma ameaça à proposta romana para a região. Ele diz que esse homem era muito perigoso politicamente. Ele diz que ele deveria ser aprisionado, julgado e condenado antes da Páscoa, para que a Páscoa não fosse contaminada com a presença dele. Ele pede então para apressar as coisas, um favorzinho. Ele pede para mandar com os guardas do templo dos judeus um efetivo militar romano para os ajudar a prendê-lo. E os irmãos já imaginam de quem ele estava falando. Caifás queria mesmo era que Pilatos aceitasse uma decisão da corte judaica de julgar aquele homem de forma rápida. Essa era uma função estritamente de Pilatos. Só ele poderia condenar alguém à pena de morte, ou seja, ele tinha autoridade para condená-lo ou absolvê-lo. Para Pilatos, essa era uma grande oportunidade em termos políticos, de demonstrar para Caifás que ele estava disposto a honrar os seus costumes, respeitar os seus propósitos e as suas leis, ficar bem com todo mundo, era o lema de Pilatos. Pilatos então deu sua palavra a Caifás, disse: pode contar comigo, vou ajudá-lo, vou apressar esse julgamento, vou mandar um contingente de soldados com vocês para prender esse homem. No outro dia, bem cedinho, ficou sabendo que a prisão havia acontecido. Foi direto para o pretório, o lugar onde eram feitos os julgamentos. O pretório era a residência oficial do governador romano, era próximo também ao templo. Pela manhã cedo, se refere à quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã. A corte romana deve ter se reunido logo após o sol nascer, por volta das 6 horas da manhã. O texto diz que os judeus não entraram para não se contaminarem, não entraram no pretório. Durante a Páscoa, se os judeus entrassem em uma casa onde houvesse fermento, ele ficaria ritualmente impuro e não poderia celebrar aquela festa. Por isso, nenhum judeu entrava na casa de um gentio para não se contaminar. No texto paralelo do Evangelho de Mateus, verso 19 do capítulo 27, o evangelista registra que a esposa de Pilatos, se eu não me engano lá não diz o nome dela, mas o nome dela é Cláudia, era uma sábia mulher, por causa daquilo que ela aconselha Pilatos nesse momento. Ela lhe aconselhou a tomar cuidado com o julgamento de Jesus. Ela lhe disse: não se envolva com este homem chamado Jesus. Fui tremendamente perturbada nessa noite, tive muitos pesadelos com este homem, não se envolva com ele. Pilatos ficou surpreso com as palavras da sua mulher, pois uma das características de Cláudia
era que ela não se impressionava com qualquer coisa. Em função da sua reação, Pilatos, nesse momento, sabiamente, resolveu ouvir um pouco a sua esposa. Ele então tomou a decisão de avaliar um pouco mais o que estava acontecendo. Trouxeram Jesus diante de Pilatos, ao que este, tentando investigar um pouco mais, saiu e lhes perguntou: quais as acusações que vocês trazem contra este homem? Os líderes religiosos perceberam que a pergunta se caracterizava por formalidade jurídica. Eles não apreciaram nem um pouco a pergunta de Pilatos. Antes, eles ficaram ressentidos porque sabiam da conversa de Pilatos com Caifás um tempo antes. Por saber que tudo já estava combinado, eles acharam que Pilatos só iria bater o martelo, bater o carimbo naquela situação toda. Alguém, então, disse de forma ríspida: se ele não fosse um malfeitor, não o teríamos trazido aqui. Eles queriam apenas que Pilatos colocasse ali o seu selo de estar tudo de acordo com o que vocês estão dizendo. Mas Pilatos retrucou dizendo que se o homem era mesmo um malfeitor, que eles o levassem e julgassem eles mesmos. Eles então entenderam que Pilatos queriam, na verdade, ouvir algum tipo de acusação contra aquele homem. Por isso eles começaram a gritar: ele está desviando o povo, agitando a nação, se autoproclamando rei. Durante todo o processo, aquele homem estava quieto, calado, não se alterou em nenhum instante, mesmo diante de todas aquelas acusações. Para Pilatos, uma acusação de se autoproclamar rei era uma acusação grave. Ninguém poderia ser rei além de César. Pilatos então pergunta para Jesus se ele era mesmo o rei dos judeus. Ele fica absolutamente calado, não disse nadinha. Novamente ele lhe pergunta: você é rei? Ele respondeu: eu sou, mas meu reino não é deste mundo. Vim para revelar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos, entendendo que Jesus não era nenhum tipo de ameaça para o Império Romano, decide então soltá-lo. Ele vai diante do público e diz: não acho nele crime algum. Irados, alguns gritam: este está agitando a nação desde a Galileia. Lá no texto em paralelo diz que Pilatos o envia então a Herodes, porque a Galileia não era a sua jurisdição. Herodes é o responsável pela jurisdição da Galileia. Alguém o avisou que ele estava na cidade. Então Pilatos envia o prisioneiro para Herodes. Afinal, era ele quem deveria julgá-lo. Uma solução adequada, semelhante a lavar as mãos. Mas não passou nem uma hora, lá estava de volta o prisioneiro com a carta de Herodes, com o seguinte teor: eu lhe fiz muitas perguntas, mas não obtive nenhuma resposta. Será por quê? Não me parece um homem perigoso. Descobri que ele nasceu em Belém. Belém não é da minha jurisdição. Um jogo de empurra a lá políticos, por não terem a coragem de impor a convicção de que Jesus era realmente alguém inocente. Novamente Pilatos se aproxima diante do povo e eles gritam: dá-nos Barrabás. Eles estavam pedindo pelo costume que os governadores romanos estabeleceram nessa região, de na ocasião das suas festas libertar um dos prisioneiros judeus.
Será que eles sabiam realmente o que estavam pedindo? Será que às vezes a gente realmente sabe o que a gente está pedindo para Deus, irmãos? Barrabás era um assassino, já havia matado vários soldados romanos, também se apossou de alguns tesouros romanos, por isso estava naquela condição de preso, condenado. Então, Pilatos novamente se volta para o povo e pergunta: tem um outro prisioneiro, Jesus, quem vocês querem que eu liberte? Nesse momento começou um murmúrio no meio da multidão, todos estavam falando ao mesmo tempo e discutindo. Alguns sacerdotes comentavam: esse Galileu não é nada de bom, ele tem provocado reações do povo por toda a região, ele também já falou que vai destruir o nosso templo. Isso era um absurdo na cabeça deles. Caifás, por sua vez, comentou com as pessoas à sua volta que o Galileu, Jesus, já havia sido julgado pelo Sinédrio, o tribunal judeu, e que ele já havia sido condenado à morte. Novamente, incitando alguém no meio da multidão, grita: solte-nos Barrabás. E a multidão em coro começou a gritar: Barrabás, Barrabás, solte-nos Barrabás. Pilatos mandou açoitá-lo, os soldados colocaram uma coroa de espinho nele, o vestiram com um manto como se fosse de um rei, evidentemente zombando de Jesus, e batiam no seu rosto. Após essa humilhação, Pilatos gritou de volta: o que faço com o prisioneiro Jesus, vosso rei, que nenhum mal fez? Os sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos questionou: mas que mal ele fez para que vocês queiram que eu o crucifique? Caifás então disse: se ele se diz rei, se você o libertar, não será mais amigo de César. Não será mais amigo de César. A ideia aqui é que Caifás estivesse dando um checkmate em Pilatos. Naquele momento, Pilatos percebeu que a sua posição estava realmente ameaçada, caso a sua decisão fosse de libertar Jesus e não o crucificar. Nesse momento, Pilatos pede: traga-me água. Lhe trouxeram água e, lavando as mãos perante o povo e dizendo que eles eram os culpados e responsáveis, se declara inocente. Na visão de Pilatos, ele nada pôde fazer, ele só deixou que o crucificasse. A escolha foi deles, a culpa foi deles. Inclusive, ele diz ao povo que estava inocente, que o sangue desse justo cairia sobre eles, que eles estariam respondendo por várias gerações, inclusive os vossos filhos, sobre o sangue desse homem justo. E o Senhor Jesus foi entregue para ser crucificado através da autoridade romana e testemunho desse homem chamado Pilatos. Agora, irmãos, qual a diferença do que Pilatos fez com o que, por exemplo, talvez você, em sua atividade profissional, faz para subir de posto, para manter o seu emprego, quando lhe dão alguma determinação que é contrário aos princípios da palavra de Deus? Quando não assume uma posição íntegra, uma posição firme, devido ao fato de que você é um servo de Deus, um cristão. Você é daquele que vende um carro dizendo que está tudo em perfeitas condições para uso, quando não está. Mente para ter algum benefício financeiro. É daqueles que enche, e a gente já viu muito isso acontecer, de massa o carro para deixar tudo bonitinho, para enganar o possível comprador.
é daqueles que tomam o caminho mais fácil, como corrupção, suborno, declaração falsa, para levar vantagem. Qual a diferença entre Pilatos e o que talvez você faz? Qual a diferença entre Pilatos e o estudante que percebe que todas as pessoas à sua volta colam e ele, como precisa sobreviver, se destacar no meio e não quer se esforçar para estudar mais, ele decide então colar. Até justifica, o sistema é assim, cola porque todo mundo faz isso. Você tem tanta culpa quanto Pilatos. Foi assim que Pilatos se sentiu sem culpa, devido não ter feito o que poderia ter feito no julgamento de Jesus. No início eu disse, Pilatos, ele foi uma testemunha da condenação de Jesus, que preferiu lavar as mãos em vez de assumir posição ao lado de Cristo. Será que nos diversos campos de nossa vida estamos sendo como Pilatos? Será mesmo que há muita diferença entre nós? Você pode usar qualquer tipo de desculpa para se justificar, mas se sua posição não está assumida ao lado de Jesus, por mais que você racionalize e diga que a sua consciência está limpa, como Pilatos disse que a sua estava, você será condenado por Deus. Você responderá diante do Senhor por isso também. Que Deus tenha misericórdia da minha, da sua, da nossa vida, que ao invés de lavarmos as nossas mãos, que nós assumamos com convicção uma posição ao lado de Cristo, uma posição íntegra, verdadeira, justa, honesta, declarada, sem qualquer tipo de omissão, de vergonha, de que nós realmente somos servos de Deus. E que Deus nos abençoe. Amém.